A gente, inclusive, colocou seu irmão, que é ortopedista, né, que faz essa cirurgia, inclusive, né, colocando a questão dos estudos que mostram a necessidade de se esperar, em geral, 9 meses ou mais, né, para que o jogador possa voltar a jogar. Ele falou do risco de relesão, tudo isso foi explicado. E aí o pessoal me procurou, o pessoal do Flamengo, para passar a palavra dos médicos do Flamengo. Eu já tinha falado com eles há alguns meses, o que tinham me falado que a volta era prevista mais adiante, né? E então o que eles dizem é o seguinte, que de fato existe essa linha de pensamento, né, de esperar esse tempo específico, mas que eles estão numa linha em que o ideal, no caso ideal não, o adequado é cumprir etapas que o Pedro já cumpriu, etapas de recuperação que ele já cumpriu, né? Até eles reforçam aqui aquilo que o Gustavo falou, né, sobre os 2 anos para o ligamento poder se recompor completamente, tudo mais, né, que leva mais tempo, o cara volta a jogar bola, mas aquilo só fica totalmente reconfigurado, digamos assim, depois desse tempo, né? E segundo o Departamento Médico do Flamengo, ele não está sentindo dor, está treinando normalmente, fazendo as atividades, cumpriu as etapas, então ele deve começar, não sei se quarta-feira ainda, isso ainda vai ser confirmado, né, a ficar no banco para entrar em pedaços de jogos, tá? Ele vai entrar em pedaços de jogos. E a tendência é que ele possa estar em condições de jogar regularmente mais adiante. Até estou vendo aqui, porque trocamos as mensagens, mais para maio, junho, para jogar 90 minutos. Ou seja, é possível que ele volte agora, fique no banco, entre os minutos, se movimente ali, de repente faça até um gol, mas jogar mesmo, começar a ser escalado, maio, junho. Maio, 8 meses, né? Junho, 9 meses. Agora em abril, são 7 meses da cirurgia, que foi 13 de setembro. Outra coisa, ele teve uma cirurgia em 2018, se machucou no Fluminense, jogou com o Cruzeiro, voltou em 19. Ele voltou vou pegar aqui a data exata aqui, ele voltou em 7 meses e 2 dias, se não me falha a memória. Estou olhando aqui para não falar bobagem. Ele voltou em 7 meses e 2 dias. Mas foi uma lesão parcial, né? Agora foi uma ruptura completa de ligamento. Segundo os médicos do Flamengo, de uma forma ou de outra, a recuperação é parecida. Ou seja, não muda tanto. Mas esse detalhe tem que se ressaltar, né? Em tese, foi uma mais grave, uma parcial, que nem foi diagnosticada no Fluminense inicialmente como LCA, como chama, depois sim, foi confirmado, e agora foi uma ruptura completa do ligamento. Mas o fato o Pedro deve voltar, talvez ainda em abril, a ser relacionado para os jogos e tudo, mas até ele jogar regularmente tudo, começar a entrar como titular, isso deve levar mais algumas semanas. Vai depender, claro, da reação do jogador, essa coisa toda. A gente pode lembrar que o Bruno Henrique, quando voltou, teve uma tendinite, uns probleminhas ali que fizeram com que ele não fosse relacionado. Até teve gente especulando, será que voltou antes do tempo e tal? Mas não, é normal isso, acontece também. Então é importante frisar para colocar aqui o ponto de vista e a linha de trabalho dos médicos do Flamengo. Eles até frisam aqui que, de fato, existem médicos que pensam de outra forma de fazer o tratamento, que é correta, é respeitada, mas eles estão numa outra linha. E agora torcer, o Pedro, o torcedor do Flamengo especialmente, para que ele possa voltar realmente 100% e que não tenha nenhum outro tipo de problema daí para frente. E é importante frisar que é o outro joelho, né? Ele teve um joelho, agora o outro, né? Foi o direito, agora o esquerdo, né? Vê se tem alguma informação a mais aqui, que é um monte de informação que eu peguei com eles aqui. Eles até falaram aqui, os médicos, retornar com 9 meses seria mais tranquilo para os médicos, né? Em tese, sim, né? Mas depois de cumprir todos os protocolos mais rígidos que existem, eles entenderam que o jogador está em condição, conversaram com ele, com o médico que fez a cirurgia. Então, por isso, o Pedro deve voltar um pouco antes. Agora, mantenha o que eu falei. Ele voltando agora, em abril a jogar, e se firmando no mês que vem, não tendo nada, eu acho que vai ser um case da medicina, porque um jogador de uma lesão tão grave, voltando em 7 meses, vai ser um negócio sensacional, de se aplaudir a ele e a quem operou e fez o tratamento, porque é um tempo muito curto. E se qualquer um pesquisar, você não vai encontrar jogadores que têm essa lesão voltando num período tão curto. Então, agora é aguardar para ver, mas é importante frisar isso aqui. O ponto de vista legal também que o pessoal do Flamengo tenha procurado a gente para falar, o que mostra a repercussão do programa no nosso trabalho aqui. Agora, Mauro, então, para o dia 9 de abril agora é impossível, né? Que tinham algumas notícias que diziam que ele já poderia ir para o jogo agora, contra o Córdoba, não como titular, mas que ele já poderia ir para o jogo. Pelo que você conversou com eles, não, né? Não está confirmado, nem que sim, nem que não. Eles não confirmaram. Eu disse nem que sim, nem que não. Isso a gente não sabe ainda. Porque, né, tem essa estimativa de voltar em abril,
mas realmente o jogo já está muito em cima, né, contra o Central Córdoba. É o que eu falo, né? Eu e o Mauro, a gente já falou aqui várias vezes, forçar um retorno do Pedro antecipado seria muita burrice, muita burrice. O Pedro é o típico jogador que ele tem que voltar só 100%, daquele jeito assim, ó, agora tá ponto de bala, não tem risco nenhum de lesão muscular, porque tem aquele negócio, né? Para você compensar o joelho machucado, você força muito a outra perna, pode ter uma lesão muscular. Que o Pedro volte só quando estiver 100%, porque o Pedro, né, Piperno, é aquele típico jogador que ele vai fazer muita falta, principalmente nas fases finais, de Copa do Brasil, de Libertadores, até do Brasileirão, quando o Flamengo começar a emplacar, se começar no Brasileirão, para que não seja um retorno antecipado e depois o Flamengo perder o seu principal e único, na verdade, camisa 9 de essência, que é o Pedro, Piperno. Ô, Pilhador, é verdade, né? Tudo isso tem que ser feito de forma bastante parcimoniosa, respeitando todas as etapas, mas tem uma coisa. E eu duvido que o Departamento Médico do Flamengo tomaria uma medida assodada, porque às vezes é natural que o jogador esteja ansioso para retornar, que a comissão técnica queira contar com o jogador quanto antes, porque ele é um jogador diferente, fundamental, um jogador de seleção brasileira, um cara de Copa do Mundo, né, que certamente terá todas as condições, desde que volte, e a gente deseja que sim, né, jogar dentro da sua normalidade. Ele certamente vai ser alguém que muito provavelmente vai estar entre os convocados para a próxima Copa do Mundo. Então, tudo isso a gente entende, mas vai ter lá o especialista, né? O cara do departamento médico, para falar, olha, ainda não é prudente, por exemplo, ele voltar para jogar 45 minutos. Ele vai ter que voltar aos poucos, entra em campo, fica um pouquinho, 10, 15 minutos, para ir se ambientando. O jogador também, no começo, ele vai naturalmente se sentir um pouco mais receoso em algumas situações de jogo. Então, tudo isso faz parte do pacote, ainda mais para um atleta que já passa por esse drama, e é um drama para o jogador de futebol, aliás, para qualquer atleta, pela segunda vez. Tá? Veja, o Pedro já perdeu aí mais ou menos um ano, ou quase um ano e meio da carreira dele por conta disso, por conta dessas lesões graves. Então, até porque é um jogador que já passa por essa situação pela segunda vez, eu tenho certeza que a área médica do Flamengo vai ainda tomar todos os cuidados de forma ainda mais cautelosa. Flávio. É a mesma coisa. E o fato do Flamengo ter um elenco legal, o Juninho fez gol, né, deu uma tranquilizada. Eu não acredito em pressão de ninguém, aliás, não vai ter, né? Para que ele volte rapidamente, até porque se sabe que a coisa pode complicar. Vídeo que aconteceu com o Neymar. Jogou 6, 7 jogos direto, não podia jogar, e agora está parado, está sem conseguir jogar. Então não adianta, é uma questão de você fazer a natureza fazer a sua parte. Os médicos fazem a parte deles, todos são competentes, são pessoas de um nível muito alto, cada um tem o seu jeito de trabalhar, como já foi colocado aqui. Mas não adianta, uma parte tem que ser feita pela natureza, tem que ter um tempo normal de recuperação. E esse tempo tem que ser respeitado com o Pedro, acredito que vai ser, porque senão quem vai perder, além do jogador, é claro, é o próprio Flamengo, que não terá um jogador que faz total diferença. Ele em campo pode definir a conquista de um título ou a perda de um título. Faz toda a diferença o Pedro. É um jogador que decide até temporada, né? É um jogador que decide temporada para o Flamengo. Então, realmente, o Pedro vai ter esse período agora se readaptando, treinando com o time, né? Ele vai treinar com o time, já está treinando com o time e vai voltar em abril, de acordo com o Departamento Médico do Flamengo. Agora, eu acho difícil, né? Já ser nesse jogo no Maracanã contra o seu Central Córdoba, que já tinha uma expectativa se ele poderia ou não voltar, né? Nesse jogo contra o Central Córdoba, mas vai ser complicado aí pro time do Flamengo. Vai ser complicado o Pedro voltar nesse exato momento.